Era uma daquelas viagens a trabalho que me arrancam do conforto da rotina e me lançam em hotéis anônimos, todos com o mesmo cheiro de carpete e lençóis recém-lavados. O dia havia sido exaustivo, com reuniões intermináveis e poucas horas de descanso. Quando finalmente cheguei ao hotel, só queria uma cama macia e silêncio. O recepcionista, um homem de meia idade com um sorriso forçado, me entregou a chave enquanto murmurava algo sobre o café da manhã ser servido até às 10. Peguei a chave do quarto 306 e subi pelo elevador, que parecia demorar uma eternidade para alcançar o terceiro andar. Ao entrar no quarto, fiquei aliviado ao ver que, pelo menos, era limpo e organizado. As cortinas estavam fechadas, bloqueando a luz da rua, e o ar-condicionado já deixava o ambiente com uma temperatura agradável. Deitei na cama sem nem desfazer a mala, e antes mesmo de perceber, o cansaço me venceu. Meu corpo parecia afundar no colchão, e o sono veio rapidamente, me envolveu como uma nuvem pesada. Era para ser uma noite tranquila, mas eu estava longe de imaginar o que me aguardava. Acordei sobressaltado com o toque insistente do telefone. A princípio, pensei que fosse o despertador, mas então me lembrei que ainda era madrugada. A campainha estridente parecia ressoar dentro da minha cabeça. Atendi com a voz grogue, tentando me situar. "Alô?" perguntei, esfregando os olhos. A voz do outro lado era educada, mas carregada de uma leve irritação. "Senhor, sou da recepção. Recebemos uma reclamação dos hóspedes do quarto ao lado, pedindo que o senhor faça menos barulho." Ainda confuso, demorei alguns segundos para processar o que estava sendo dito. "Desculpe, mas deve haver algum engano. Eu estava dormindo e estou sozinho no quarto", respondi, tentando manter a calma. A pessoa na recepção hesitou, mas insistiu. Os hóspedes relataram ouvir vozes altas vindas do seu quarto. "Pedimos que o senhor verifique e, por favor, evite ruídos." Embora meu corpo ainda estivesse cansado, senti um calafrio subir pela espinha. Quem poderia ter ouvido vozes se eu estava dormindo? Decidi ignorar a estranheza e me convenci de que era apenas um mal-entendido. Mas algo dentro de mim dizia que havia mais nessa história. Antes que eu pudesse voltar a dormir, o telefone tocou novamente. Desta vez, atendi mais rápido, sem dar tempo para o som invadir o silêncio do quarto. Era novamente a recepção. A mesma voz, mas agora com um tom mais firme. "Senhor, os hóspedes do quarto ao lado voltaram a reclamar. Pedimos, por favor, que verifique seu quarto e o ambiente ao redor." Suspirei, já começando a me irritar. "Como assim verificar? Eu já disse que estou sozinho e dormindo." "Vocês querem que eu vá até o quarto ao lado, é isso?" A resposta veio rápida, quase apressada. "Se o senhor puder verificar o quarto ao lado, será de grande ajuda. Agradecemos sua colaboração." Minha irritação deu lugar a uma estranha sensação de desconforto. Por que eles estavam tão insistentes? Era incomum pedir a um hóspede que resolvesse uma situação como essa. Mas, contra o meu melhor julgamento, decidi ir até o quarto 308 para ver se encontrava algo que justificasse a confusão. Peguei a chave universal que o recepcionista me entregou no check-in e, com passos hesitantes, me aproximei da porta ao lado. Enquanto caminhava pelo corredor, o silêncio parecia pesado, quase palpável. O som dos meus passos no carpete abafado era o único ruído, mas ainda assim eu sentia como se estivesse sendo observado. Parado em frente à porta do quarto 308, respirei fundo. Coloquei a chave universal na fechadura e, com um clique seco, a porta se destrancou. Antes de entrar, hesitei por alguns segundos. A ideia de invadir um quarto desconhecido parecia absurda, mas a insistência da recepção me deixou inquieto. Ao abrir a porta, fui recebido por uma escuridão quase total, cortada apenas pela luz do corredor que vazava por trás de mim. Apertei o interruptor ao lado da porta e uma lâmpada fraca iluminou o ambiente. O quarto estava vazio, mas parecia ter sido usado recentemente. A cama estava desfeita, com os lençóis amassados e jogados de forma desleixada.
No chão, algumas marcas de sapatos seguiam até o banheiro, mas não havia som de água ou qualquer sinal de alguém presente. De repente, ouvi algo. Era baixo, quase como um sussurro, vindo da direção da cama. Me aproximei lentamente, com o coração batendo acelerado. Ao olhar mais de perto, percebi marcas estranhas no lençol, como se alguém tivesse segurado o tecido com força. Mas o mais perturbador eram as marcas de mão na parede ao lado da cama. Elas pareciam feitas com algo escuro, possivelmente sangue. Meu estômago se revirou. Saí do quarto rapidamente, sem olhar para trás, e tranquei a porta com mãos trêmulas. De volta ao corredor, tentei racionalizar o que havia visto. Talvez fosse apenas sujeira ou tinta velha e eu estava deixando minha imaginação me levar. Mas algo dentro de mim gritava que não era isso. Peguei meu celular e tentei ligar para a recepção, mas por alguma razão a ligação não completava. Sem saber o que fazer, decidi voltar para o meu quarto. Ao me aproximar da porta do quarto 306, ouvi um barulho estranho vindo de dentro. Parecia o som de móveis sendo arrastados. Por um momento congelei. Não podia ser possível, já que eu estava sozinho e tinha certeza de que havia deixado tudo no lugar. Hesitante, destranquei a porta e empurrei-a devagar. O quarto estava em perfeito estado, exatamente como eu havia deixado, mas o som cessou no instante em que entrei. Fechei a porta atrás de mim e me sentei na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez fosse apenas cansaço, pensei, ou algum tipo de alucinação causada pelo estresse da viagem. Mas antes que pudesse me acalmar, notei algo estranho. A cadeira que ficava no canto do quarto agora estava voltada para a cama, como se alguém tivesse acabado de se sentar ali, me observando. Decidi que não podia ficar naquele quarto por mais tempo. Peguei minha mala e fui até a recepção, mas, ao chegar lá, o balcão estava vazio. Olhei em volta, procurando pelo recepcionista, mas não havia sinal dele. A única coisa que restava era um telefone antigo, daqueles com fio sobre o balcão. De repente, o telefone começou a tocar, o som ecoando pelo saguão vazio. Hesitei, mas, movido por uma mistura de curiosidade e medo, atendi. Alô? Minha voz saiu trêmula. Do outro lado da linha, havia uma respiração pesada, seguida por uma voz baixa e rouca que disse: "Você não deveria ter aberto aquela porta." Meu sangue gelou e eu senti minhas pernas fraquejarem. Quem era aquela pessoa? Como sabia o que eu tinha feito? Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu, deixando apenas o som do sinal de ocupado. Tentei manter a calma, mas cada célula do meu corpo gritava para eu sair dali. Peguei minha mala e me dirigi à saída, mas ao chegar à porta principal, percebi que ela estava trancada. Não havia como sair do hotel. E nesse momento, eu soube que estava preso em algo muito maior do que podia compreender. Sem saída, decidi voltar para o meu quarto. Enquanto subia pelo elevador, uma sensação de claustrofobia tomou conta de mim. O som do motor do elevador parecia mais alto do que deveria, quase como um lamento metálico. Quando a porta se abriu no terceiro andar, o corredor parecia diferente. As luzes estavam mais fracas e a escuridão se acumulava nos cantos, como se algo a estivesse puxando para lá. Andei até a porta do meu quarto, mas hesitei antes de entrar. Tinha certeza de que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. Quando finalmente abri a porta, a visão que me esperava foi devastadora. As paredes, antes limpas, agora estavam marcadas por mãos ensanguentadas. Algumas eram pequenas, quase como de uma criança, enquanto outras pareciam absurdamente grandes, desumanas. A cama estava novamente desfeita, mas desta vez os lençóis estavam rasgados, como se alguém os tivesse atacado com garras afiadas. No chão, vi o que pareciam ser gotas de sangue que levavam até o banheiro. Um cheiro metálico e enjoativo tomou conta do quarto. Apesar do medo, senti que precisava saber o que havia ali. Com passos hesitantes, me aproximei do banheiro. A cada passo, o som de algo gotejando se tornava mais alto.
Não sabia se era água ou algo pior, mas meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir outra coisa. Quando alcancei a porta do banheiro, ela estava entreaberta. Empurrei-a lentamente, temendo o que poderia encontrar do outro lado. O banheiro estava quase totalmente escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha do quarto. A pia estava seca, mas a banheira estava cheia de uma água turva, que parecia negra na penumbra. O som de gotejamento vinha de lá. Me aproximei o suficiente para ver melhor e, naquele momento, senti o pior calafrio da minha vida. Dentro da banheira havia algo. Não era um corpo, mas uma figura distorcida, como uma sombra sólida que se movia levemente, como se estivesse viva. Seus contornos eram indefinidos, mas parecia ter olhos, 2 pontos brancos que brilhavam na escuridão. Antes que pudesse recuar, aquela coisa começou a se levantar, emitindo um som que era uma mistura de gemido e grito. Corri para fora do banheiro sem olhar para trás. De volta ao quarto, tentei me recompor, mas era impossível ignorar o que havia visto. Peguei o telefone e tentei ligar novamente para a recepção. Desta vez, a linha estava muda, sem qualquer som de descagem. Foi então que percebi que o telefone não estava conectado a lugar algum. O fio havia sido cortado e estava jogado atrás do criado mudo. Meu pânico aumentou. Comecei a revirar minhas coisas, tentando encontrar meu celular, mas ele não estava em lugar nenhum. Era como se tivesse desaparecido. Sentei-me na cama, tentando organizar meus pensamentos. De repente, um som de passos ecoou pelo corredor, se aproximando rapidamente. Alguém ou algo estava vindo. A batida na porta foi ensurdecedora, como se alguém estivesse tentando derrubá-la. Minha respiração ficou presa e eu não consegui me mexer. A batida cessou por um momento, mas em seguida ouvi uma voz do outro lado. Era baixa e distorcida, mas dizia claramente: "Você foi avisado para não abrir a porta." A voz do outro lado da porta me paralisou. Era impossível entender como aquilo estava acontecendo. Minha mente girava em um turbilhão de perguntas sem respostas. Enquanto eu tentava me recompor, o silêncio tomou conta novamente. Nenhuma batida, nenhum som, apenas o pulsar do meu coração que parecia ecoar pelo quarto vazio. Tomei coragem e me aproximei da porta, pressionando o olho contra o olho mágico. O corredor estava vazio, mas algo parecia errado. A luz piscava de forma irregular, e ao fundo, uma sombra se movia lentamente, quase como se estivesse dançando. Aquilo não parecia humano. A sombra se aproximava, e eu me afastei do olho mágico, temendo o que poderia ver. Me virei e então ouvi. Não estava mais do lado de fora. Aquilo estava dentro do quarto. Girei rapidamente, mas tudo o que vi foi escuridão. A luz havia se apagado e o cheiro metálico de sangue voltou a encher o ar. A última coisa que lembro foi um peso frio nas minhas costas, como mãos geladas me puxando para trás. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Quando abri os olhos novamente, estava deitado na cama, o quarto impecável, como se nada tivesse acontecido. Mas ao olhar para o telefone, havia apenas uma mensagem na tela. "O chamado foi para você. Relato 2. Estava exausta quando cheguei ao hotel. Após uma viagem longa e cheia de atrasos, tudo o que eu queria era um banho quente e uma boa noite de sono. O hotel era impressionante, com um saguão impecável e funcionários que pareciam estar sempre sorrindo, embora de forma automática. Enquanto esperava minha vez no balcão, observei os detalhes luxuosos ao meu redor. O mármore brilhante, os lustres reluzentes e o silêncio acolhedor que só um lugar caro poderia proporcionar. Meu quarto ficava no 13º andar, algo que achei curioso, já que muitos hotéis evitam esse número. Superstição boba, pensei, enquanto subia no elevador. O corredor do meu andar era silencioso e bem iluminado, e o quarto estava perfeito. Uma cama enorme com lençóis brancos impecáveis, um minibar repleto de bebidas caras e um grande guarda-roupa embutido com portas de madeira maciça. Deixei minha mala em um canto, tomei banho e me joguei na cama, pronta para apagar. Mas o sono não veio facilmente.
Apesar do conforto, havia algo estranho no silêncio do lugar. Parecia forçado, como se o hotel estivesse tentando esconder algo. Lembro de rir de mim mesma por esse pensamento e, eventualmente, o cansaço me venceu. Não imaginava que aquela seria uma das noites mais perturbadoras da minha vida. No meio da madrugada, fui despertada por um som. Era baixo, como se alguém tivesse tocado na maçaneta da porta. Meu coração acelerou imediatamente, mas tentei me acalmar. Talvez fosse apenas algum hóspede confuso no corredor. Esperei alguns minutos, mas não ouvi mais nada. Fechei os olhos novamente, mas dessa vez foi impossível ignorar a sensação de que algo estava errado. Quando finalmente decidi que precisava checar, levantei-me e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio. Estranhamente, a luz parecia um pouco mais fraca do que antes. Suspirei, tentando afastar a paranoia, e voltei para a cama. Foi quando percebi que a porta do guarda-roupa estava ligeiramente aberta. Eu tinha certeza de que a fechara antes de dormir. Me aproximei devagar, com a respiração pesada, e abri a porta por completo. O interior estava vazio, apenas algumas prateleiras e cabides vazios. Mesmo assim, algo no ar parecia errado. Fechei o guarda-roupa com força e me forcei a acreditar que estava imaginando coisas. Na manhã seguinte, desci até a recepção para relatar o ocorrido. Apesar de constrangida por parecer paranoica, achei importante informar que alguém poderia ter tentado entrar no meu quarto. Contei ao atendente sobre o som na maçaneta e mencionei o guarda-roupa, mas o que realmente chamou sua atenção foi quando mencionei um funcionário. Funcionário? Ele perguntou, franzindo a testa. Expliquei que, em algum momento da noite, achei ter visto alguém passar pelo corredor. Um homem de uniforme do hotel. Ele era alto, magro e parecia cansado, com olheiras profundas e uma expressão quase abatida. O atendente me olhou com uma mistura de surpresa e desconforto antes de garantir que nenhum funcionário deveria estar naquele andar àquela hora. Ele chamou o gerente e ambos me pediram mais detalhes. Enquanto eu descrevia o homem novamente, notei que a expressão dos dois ficou mais tensa. Eles prometeram revisar as câmeras e me manter informada. Subi de volta ao meu quarto com uma sensação de inquietação, sem saber que o verdadeiro terror ainda estava por vir. No final da tarde, o telefone do meu quarto tocou. Era o gerente pedindo que eu descesse à recepção. Ele disse que precisava me mostrar algo relacionado ao que eu havia relatado pela manhã. Meu coração disparou, dividido entre curiosidade e apreensão. Coloquei um casaco rapidamente e desci pelo elevador, tentando me convencer de que não seria nada demais. Ao chegar, o gerente estava me esperando em uma sala nos fundos, onde os monitores de segurança exibiam imagens captadas pelas câmeras do hotel. Revisamos as gravações do corredor do seu andar. Ele começou, com a voz séria. Ele reproduziu o vídeo da madrugada anterior. Lá estava eu, saindo do quarto para verificar o corredor, exatamente como lembrava. Mas, ao fundo, algo me fez prender a respiração. Um homem com as mesmas características que eu descrevi, alto, magro, de uniforme, passou pelo corredor pouco antes de eu abrir a porta. Ele parecia mover-se com uma lentidão quase fantasmagórica, e seu rosto estava parcialmente virado para a câmera, exibindo uma expressão inexpressiva e vazia. Mas o detalhe mais assustador foi o que o gerente apontou em seguida. O homem entrou no meu quarto. "Agora veja isto", ele disse, avançando o vídeo. Apesar de eu nunca ter visto aquele homem sair, ele simplesmente desapareceu das gravações. Eu me recusei a acreditar no que estava vendo. Era impossível. Como alguém poderia entrar no meu quarto e não ser registrado saindo? Comecei a me questionar se estava imaginando coisas, mas o gerente parecia tão desconcertado quanto eu. Verificamos todos os acessos ao seu andar. Ninguém, além da senhora, usou os cartões de acesso ontem à noite, ele afirmou, tentando soar tranquilizador. Mas suas palavras só aumentaram minha angústia. Olhei novamente para a gravação. Havia algo perturbador na maneira como aquele homem se movia.
Não parecia natural, como se cada passo fosse deliberadamente lento, quase arrastado. Perguntei ao gerente se ele reconhecia o funcionário, mas ele balançou a cabeça. Ninguém com essas características trabalha aqui. Tenho certeza disso. Saí da sala sentindo um nó no estômago. Voltei para o meu quarto, mas não consegui relaxar. O vídeo não saía da minha mente, principalmente a imagem daquele homem entrando no meu quarto. Mesmo depois de trancar a porta, senti como se o ar ao meu redor estivesse pesado, carregado por algo invisível. Quando a noite caiu, o cansaço começou a pesar, mas o medo era ainda maior. Decidi que dormiria com todas as luzes acesas. Tranquei a porta, verifiquei as janelas e, por último, o guarda-roupa. Depois de garantir que estava vazio, fechei as portas com força e me deitei, tentando convencer a mim mesma de que estava segura. Por volta das 2 da manhã, acordei de repente, sem motivo aparente. O quarto estava em silêncio, exceto pelo som do meu próprio coração, batendo forte no peito. Olhei em volta e algo imediatamente chamou minha atenção. A porta do guarda-roupa estava aberta novamente, apenas uma fresta, mas o suficiente para me gelar até os ossos. Sentei-me na cama, sem coragem de me mover. Tentei me convencer de que havia esquecido de fechá-la direito, mas sabia que não era verdade. A cada segundo que passava, minha respiração ficava mais pesada. A sensação de ser observada era tão intensa que parecia quase tangível. Então, do nada, ouvi um leve rangido, como se algo dentro do guarda-roupa tivesse se movido. O som que veio do guarda-roupa era baixo, quase imperceptível, mas suficiente para congelar todo o meu corpo. Permaneci sentada na cama, com os olhos fixos na fresta da porta. Cada segundo parecia uma eternidade, e minha mente lutava para decidir entre levantar e enfrentar o que quer que fosse, ou simplesmente ficar imóvel e esperar que tudo fosse embora por conta própria. Respirei fundo e decidi que precisava resolver aquilo. Peguei meu celular, que estava ao lado da cama, e liguei a lanterna. A luz tremulava enquanto eu apontava na direção do guarda-roupa. Minha mão tremia tanto que quase deixei o celular cair. Com passos lentos, me aproximei e o chão parecia ranger mais alto a cada movimento. Quando finalmente alcancei a porta, respirei fundo novamente e a puxei com força. O interior do guarda-roupa estava vazio, como antes. Minhas roupas penduradas balançavam levemente, provavelmente por causa da minha mão que ainda tremia. Senti uma mistura de alívio e desconforto. Fechei a porta com toda a força que consegui reunir e prendi-a com uma cadeira para garantir que não se abrisse novamente. Voltei para a cama, mas o sono não veio. Em vez disso, fiquei deitada, escutando o silêncio opressor e esperando que algo pior acontecesse. Na manhã seguinte, desci novamente à recepção. A noite passada havia sido aterrorizante, mas eu sabia que precisava de respostas. Quando cheguei, o gerente estava lá, com a expressão cansada e preocupada. Ele me levou para uma sala privativa e pediu desculpas por tudo o que estava acontecendo. Foi então que ele começou a contar uma história que só piorou meu medo. Anos atrás, antes de o hotel ser renovado, um funcionário havia desaparecido misteriosamente. Era o zelador noturno, que sempre usava um uniforme simples e passava as madrugadas limpando os corredores. Ele tinha fama de ser reservado e um pouco estranho, mas ninguém nunca teve problemas com ele. Um dia, ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Seus pertences ainda estavam no vestiário, mas nunca mais foi visto. Desde então, alguns hóspedes relataram encontros inexplicáveis. Sempre a mesma descrição. Um homem magro, de uniforme, com um olhar cansado. Embora os relatos fossem raros, eles sempre vinham acompanhados de detalhes perturbadores. O gerente confessou que, mesmo com tantas histórias, ele nunca acreditou até ver a gravação da noite anterior. Não sei o que está acontecendo, ele admitiu, mas talvez você esteja envolvido em algo que não podemos explicar. Decidi que aquela seria minha última noite no hotel. Cancelaria o resto da estadia e procuraria outro lugar. Passei o dia fora, tentando evitar pensar no que havia acontecido, mas ao voltar para o quarto,
a tensão voltou a me dominar. O guarda-roupa estava trancado com a cadeira exatamente como eu havia deixado. Talvez fosse suficiente para impedir mais um episódio aterrorizante. Por volta da meia-noite, estava prestes a pegar no sono quando ouvi novamente o som de passos, desta vez dentro do quarto. Era um som leve, mas distinto, como se alguém estivesse se movendo devagar pelo carpete. Abri os olhos rapidamente e meu coração parou por um instante. Lá, ao pé da cama, estava ele. Era o mesmo homem que eu tinha visto na gravação, com um uniforme impecável e o rosto cansado. Ele não parecia sólido, mas também não era transparente. Era como se estivesse preso entre os dois mundos. Fiquei paralisada, incapaz de gritar ou me mover. Ele não disse nada, apenas ficou parado ali, olhando diretamente para mim. E então, tão rápido quanto apareceu, ele desapareceu, deixando apenas um silêncio ensurdecedor. Na manhã seguinte, fiz o check-out sem olhar para trás. O gerente tentou falar comigo, mas eu estava muito abalada para conversar. Não mencionei a aparição da noite anterior. Não queria parecer ainda mais louca. Peguei um táxi e fui para outro hotel, torcendo para deixar aquele pesadelo para trás. No entanto, mesmo depois de dias, algo não parecia certo. Quando abri minha mala para organizar as roupas em casa, encontrei algo que me fez estremecer. No fundo da mala havia marcas de mãos, como impressões feitas em poeira ou fuligem, e elas eram idênticas às que vi no guarda-roupa naquela noite. Desde então, tenho a sensação de estar sendo observada. Não importa onde estou, sinto a presença dele, sempre em segundo plano, sempre perto. E às vezes, à noite, ouço passos leves no corredor ou vejo uma porta ligeiramente aberta, mesmo depois de trancá-la. Talvez ele nunca tenha saído de perto. Relato 3. Sempre sonhei com uma lua de mel perfeita. Depois de meses de planejamento para o casamento, eu e minha esposa finalmente estávamos em um resort encantador, cercado por montanhas e um ar de tranquilidade. O hotel era luxuoso, com vistas incríveis e um atendimento impecável. O quarto que nos deram era amplo, com uma cama king size, janelas enormes que deixavam entrar a luz do sol e uma decoração aconchegante. Era exatamente o que precisávamos para relaxar e aproveitar o início da nossa vida juntos. Na primeira noite, estávamos exaustos depois de um longo dia de viagem. Pedimos serviço de quarto, assistimos a um filme e fomos dormir. A cama era incrivelmente confortável e o ambiente silencioso. Nada parecia fora do lugar. Dormimos profundamente, com a sensação de que estávamos no paraíso. Mas na manhã seguinte, algo chamou nossa atenção. Um cheiro estranho pairava no ar. Era sutil, quase imperceptível, e pensamos que poderia ser do carpete ou do banheiro. Comentamos rapidamente, mas rimos da situação e seguimos nosso dia. Afinal, estávamos em lua de mel e nada iria estragar isso. Quando voltamos ao quarto naquela noite, o cheiro estava um pouco mais forte. Era difícil descrevê-lo. Não era algo específico, mas definitivamente desagradável. Parecia uma mistura de mofo com algo levemente metálico. Eu brinquei com minha esposa, dizendo que talvez o hotel precisasse trocar o carpete. Ela riu, mas dava para ver em seu rosto que o incômodo era real. Decidimos abrir as janelas para ventilar o ambiente e sair para jantar. Quando voltamos, o quarto parecia mais fresco e o cheiro havia diminuído. Deitamos novamente naquela cama enorme, tentando esquecer o desconforto. Mas durante a madrugada acordei sentindo o mesmo aroma. Agora, ele estava mais forte, quase como se tivesse se impregnado no ar. Minha esposa também acordou e reclamou do cheiro, mas cansados, acabamos voltando a dormir. Na manhã seguinte, o cheiro parecia ter se espalhado pelo quarto inteiro. Passamos boa parte do tempo fora, aproveitando as atividades do resort. Mas ao voltar, percebemos que algo estava realmente errado. Era como se o odor estivesse vindo da própria cama. No terceiro dia, o cheiro já era insuportável.
parecia emanar da base da cama, preenchendo o quarto de uma forma que nem as janelas abertas conseguiam aliviar. Chamamos a recepção e pedimos que alguém viesse verificar. Tentando manter a calma, expliquei a situação para o funcionário da manutenção, que chegou poucos minutos depois com uma expressão séria. O homem começou a inspecionar o quarto, mas, como nós, parecia cada vez mais convencido de que o problema vinha da cama. Ele abaixou-se, cheirou ao redor e, com uma expressão de nojo, sugeriu que talvez houvesse algo preso na estrutura do colchão. Minha esposa olhou para mim, inquieta. Era impossível não imaginar o que poderia ser. O funcionário chamou mais 2 colegas para ajudar. Eles ergueram o colchão com cuidado e foi então que o pesadelo começou. Assim que levantaram a peça, um cheiro insuportável tomou conta do quarto. Era como se algo apodrecido estivesse ali, escondido à nossa vista. E na base da cama, envolto em plástico preto parcialmente rasgado, estava o corpo de um homem em avançado estado de decomposição. O choque tomou conta de mim e da minha esposa. Não sabíamos o que fazer, e a visão do corpo ali, escondido sob a cama onde dormimos por 2 noites, era simplesmente aterrorizante. O cheiro agora era insuportável, invadindo nossas narinas e grudando em nossas roupas, enquanto os funcionários do hotel também pareciam congelados diante da descoberta. Minha esposa começou a chorar e eu mal conseguia raciocinar. Tentei consolá-la, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-la. Um dos funcionários rapidamente saiu do quarto, provavelmente para chamar a polícia, enquanto os outros 2 permaneceram imóveis, como se estivessem processando o que acabaram de ver. A cena era surreal. A cama, que antes parecia confortável e acolhedora, agora se transformava em um símbolo do horror que vivemos. Fomos retirados do quarto e levados a uma sala no andar térreo, enquanto o gerente nos pedia desculpas repetidas vezes, sem saber exatamente o que dizer. Minha mente estava um caos, tentando entender como algo assim poderia ter acontecido em um hotel tão caro e bem avaliado. Como ninguém percebeu antes, porque aquele corpo estava ali. A polícia chegou cerca de 1 hora depois. Assistimos à movimentação pela janela da sala onde estávamos. Detetives e peritos subiram rapidamente até o nosso andar, enquanto nós aguardávamos em silêncio, sem coragem de trocar palavras. A atmosfera era sufocante e, embora estivéssemos longe do quarto, o cheiro parecia ainda estar impregnado em nossas roupas, na nossa pele. Logo depois, um policial entrou para nos fazer perguntas. Ele queria saber como havíamos encontrado o corpo, se tínhamos percebido algo estranho antes. Contei sobre o cheiro, os 2 dias de desconforto e como acreditávamos que era algo simples. Minha esposa falou pouco, ainda abalada e sem conseguir manter contato visual com ninguém. O policial nos informou que o corpo estava ali há pelo menos 1 semana. Ele pertencia a um homem que havia se hospedado no hotel, mas que aparentemente nunca fez o check-out. Fiquei gelado ao ouvir isso. Era possível que o hotel soubesse de algo e tivesse tentado encobrir, porque ninguém sentiu falta daquele hóspede. Enquanto a investigação prosseguia, as perguntas continuavam a martelar minha mente. Como o corpo foi parar ali? Quem poderia ter feito isso? E, mais perturbador ainda, como ninguém no hotel percebeu nada antes. Mesmo com o cheiro, o silêncio e a ausência de movimentação no quarto, parecia impossível que ninguém tivesse investigado. O gerente voltou para falar conosco, dessa vez acompanhado por outro funcionário, que parecia ser o dono do hotel. Eles tentavam se desculpar, mas a verdade é que aquelas palavras soavam vazias. Ofereceram-nos outro quarto, ou, se preferíssemos, a opção de mudar de hotel com todas as despesas pagas. Recusamos. Não havia como dormir novamente naquele lugar. Queríamos ir embora, o mais rápido possível. A polícia, no entanto, pediu que permanecêssemos na cidade por mais alguns dias. Eles precisavam da nossa ajuda para concluir o relato e entender o que havia acontecido.
O que era para ser nossa lua de mel dos sonhos agora se transformava em um pesadelo interminável, cheio de perguntas que provavelmente nunca teriam respostas satisfatórias. Nos dias seguintes, ficamos em um hotel menor e mais simples, mas pelo menos estávamos longe daquele quarto maldito. A polícia manteve contato conosco, pedindo mais detalhes e compartilhando informações enquanto a investigação avançava. Foi assim que descobrimos mais sobre o homem que havia sido encontrado sob a cama onde dormimos. Seu nome era Rodrigo, e ele havia se hospedado no hotel cerca de uma semana antes de nós chegarmos. Ele fez o check-in sozinho e, segundo os registros, era um viajante de negócios. O problema era que ele nunca fez o check-out. No início, os funcionários do hotel assumiram que ele simplesmente tinha saído antes do horário e não deu baixa na reserva. Como o pagamento já estava feito, ninguém achou necessário investigar. Mas a parte mais estranha era que, mesmo depois do nosso relato, o hotel parecia relutante em admitir qualquer responsabilidade. Quando perguntamos por que o quarto havia sido liberado sem uma inspeção adequada, o gerente apenas balançou a cabeça e murmurou algo sobre confusões na limpeza. A desculpa soava vazia, quase como se eles estivessem escondendo algo muito maior. Quanto mais tempo passava, mais desconfiado eu ficava do hotel. A história não fazia sentido. Mesmo que a equipe de limpeza tivesse falhado em perceber o cheiro ou a ausência do hóspede anterior, era difícil acreditar que um corpo em decomposição pudesse passar despercebido por tantos dias. Decidi procurar por informações na internet, tentando descobrir se algo parecido já havia acontecido naquele lugar. Foi assim que encontrei relatos assustadores de outros hóspedes. Algumas pessoas mencionavam barulhos estranhos nos corredores, portas que se abriam sozinhas, e até mesmo o desaparecimento de pertences. Em um fórum, alguém afirmou que, anos atrás, uma mulher havia sido encontrada morta em um dos quartos, em circunstâncias misteriosas. Não consegui confirmar a veracidade dessas histórias, mas a cada relato, minha sensação de desconforto aumentava. Era difícil ignorar a possibilidade de que o hotel sabia mais do que estava deixando transparecer. Minha esposa estava cada vez mais ansiosa e evitava falar sobre o assunto. Entanto, precisava entender o que realmente aconteceu. O corpo de Rodrigo era um acidente isolado ou parte de algo mais sinistro que o hotel tentava encobrir. Após uma semana, fomos autorizados a deixar a cidade. Apesar da insistência da polícia para que ficássemos mais um pouco, eu sabia que continuar ali só aumentaria nosso sofrimento. Fizemos as malas e partimos, prometendo nunca mais colocar os pés naquele lugar. O que deveria ter sido uma lembrança feliz se tornou algo que evitávamos mencionar até mesmo entre nós. Minha esposa começou a ter pesadelos frequentes. Ela acordava gritando, dizendo que sentia como se alguém estivesse deitado ao nosso lado. Eu tentava acalmá-la, mas, no fundo, compartilhava do mesmo medo. Por vezes, durante a noite, achava que sentia aquele cheiro novamente. Era como se ele tivesse se impregnado em nós, como uma marca que jamais sairia. Tentamos voltar à rotina, mas era impossível esquecer o que aconteceu. A imagem do corpo sob o colchão, a sensação de termos dormido tão perto da morte. Essas memórias nos assombravam constantemente. Não importava o quanto tentássemos fugir, parecia que aquele quarto continuava nos perseguindo. Meses depois, enquanto tentávamos seguir em frente, algo estranho aconteceu. Recebemos um envelope pelo correio sem remetente. Dentro havia uma única foto. Era a imagem de um quarto de hotel, semelhante ao que ficamos na lua de mel, com uma cama idêntica. Sobre a cama, no entanto, havia marcas escuras, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Não havia nenhuma mensagem com a foto, mas ela trouxe de volta tudo o que estávamos tentando esquecer. Minha esposa chorou por horas, enquanto eu olhava fixamente para a imagem, tentando entender seu propósito.
Quem poderia ter enviado aquilo? Seria alguém do hotel ou algo mais perturbador? Desde então, vivemos com a sensação de que algo está nos observando, nos lembrando do que aconteceu naquele quarto. Ainda acordo à noite, suando frio, com a certeza de que senti novamente aquele cheiro horrível. Talvez nunca sejamos capazes de escapar do peso daquela experiência. Afinal, algumas histórias não terminam. Elas apenas nos seguem, silenciosas, como sombras. Relato 4. Eu estava exausto quando cheguei ao hotel. Era uma viagem de negócios, e tudo o que eu queria era tomar um banho quente e dormir cedo. O hotel parecia comum, talvez um pouco antigo, mas limpo e funcional. Meu quarto ficava no quarto andar, no final do corredor. Era espaçoso o suficiente, com uma cama confortável e um ar-condicionado que fazia um leve ruído, quase como um sussurro constante. Depois de organizar minhas coisas, tomei um banho rápido e me joguei na cama. A escuridão do quarto era acolhedora, e o silêncio no andar parecia ideal para uma noite tranquila de descanso. Não havia som de outros hóspedes, nem ruídos externos. Em poucos minutos, eu já estava quase adormecendo, embalado pelo conforto daquele pequeno espaço isolado do mundo. Eu nunca imaginei que aquela noite aparentemente calma fosse se transformar em algo tão estranho e perturbador. O tipo de experiência que te faz olhar para trás e questionar cada detalhe. Acordei no meio da madrugada com um som estranho. Ainda meio grogue, tentei identificar de onde vinha. Era um ruído baixo, metálico, como se alguém estivesse tentando destrancar uma porta. Meu coração disparou. Levei alguns segundos para perceber que o som vinha da minha porta. Sentei-me rapidamente na cama, com o quarto ainda envolto na penumbra. O barulho continuava, e agora parecia mais insistente. Era o som claro de uma chave girando na fechadura. Quem poderia estar tentando entrar no meu quarto no meio da noite? Por um momento, pensei que fosse apenas alguém que tivesse se confundido, mas algo na maneira como a pessoa mexia na fechadura parecia determinado, quase desesperado. Antes que eu pudesse fazer algo, ouvi o clique final da fechadura se destrancando. Meu coração parecia estar batendo na minha garganta. Levantei-me rapidamente e acendi a luz, sem saber o que esperar. Quando a luz inundou o quarto, vi um homem parado na entrada. Ele tinha uma expressão neutra, quase casual, mas o simples fato de ele estar ali me deixou completamente aterrorizado. Na mão dele havia uma chave, uma cópia idêntica à do meu quarto. Ele olhou para mim por um momento, como se estivesse avaliando a situação. "Desculpe", ele disse com a voz calma. "Deve ter havido um erro na recepção. Eles me deram a chave deste quarto." Eu estava paralisado, tentando processar o que estava acontecendo. A naturalidade dele era desconcertante. Antes que eu pudesse responder, ele deu um passo para trás e, com a mesma calma, fechou a porta. Ouvi o som de passos rápidos pelo corredor. E depois, silêncio. Passei o resto da noite acordado com a luz acesa, tentando entender o que acabara de acontecer. Algo naquela situação parecia profundamente errado, mas naquele momento eu ainda não fazia ideia do quanto. Na manhã seguinte, desci à recepção ainda abalado pela experiência da noite anterior. O recepcionista, um jovem simpático que parecia novo no trabalho, me cumprimentou com um sorriso que não foi correspondido. Relatei o ocorrido, descrevendo o homem, a chave extra e o estranho comportamento dele. Pedi explicações sobre como outra pessoa havia conseguido acesso ao meu quarto. O recepcionista franziu a testa, aparentemente surpreso. "Senhor, isso é impossível. Só existe uma chave ativa para cada quarto e ela está com o senhor." Buele verificou o sistema no computador, mas não encontrou nenhum registro de uma segunda chave emitida. Era como se o homem da noite anterior nunca tivesse existido. Eu insisti, exigindo que verificassem as câmeras de segurança, mas ele me informou que o andar onde meu quarto ficava estava temporariamente sem monitoramento devido a uma manutenção nas câmeras. Aquilo me deixou ainda mais desconfortável. Era uma coincidência conveniente demais.
Algo estava errado, mas parecia que ninguém queria admitir. Ao voltar para o quarto, ainda incomodado com a falta de respostas, decidi verificar minhas coisas. Abri minha mala, que estava encostada no canto do quarto, e percebi algo estranho. Um dos bolsos estava ligeiramente aberto, o que não fazia sentido, já que eu tinha certeza de que a havia fechado completamente. Ao revisar tudo, notei que alguns itens estavam faltando. Primeiro, minha carteira de emergência, que tinha um pouco de dinheiro e cartões que eu não usava frequentemente. Depois, um relógio que eu sempre levava em viagens, um presente do meu pai. Embora esses itens não fossem de uso diário, era impossível não notar sua ausência. Minha mente voltou imediatamente para o homem da noite anterior. Ele não parecia um ladrão comum, mas era a única explicação que fazia sentido. Será que ele entrou no quarto antes de eu acordar e apenas fingiu que foi um engano quando o surpreendi? A ideia de que ele esteve ali, mexendo nas minhas coisas enquanto eu dormia, me deixou enjoado. Voltei à recepção, agora mais irritado e determinado a obter respostas. Expliquei que alguns de meus pertences haviam desaparecido e exigi que investigassem. O gerente do hotel foi chamado, um homem mais velho e bem vestido, que parecia mais interessado em acalmar a situação do que em resolvê-la. Senhor, garantimos que nenhum funcionário ou hóspede tem acesso ao seu quarto. Ele disse com um tom profissional que só aumentou minha frustração. Nós verificamos os registros e não houve nenhuma emissão de chave extra para o seu quarto. Mesmo com a evidência do desaparecimento dos meus itens, o gerente parecia decidido a minimizar o problema. Ofereceu-me um pedido de desculpas e um desconto na estadia, como se isso fosse suficiente para apagar o que aconteceu. Mas no fundo, eu sabia que havia algo mais sinistro por trás de tudo isso. A maneira como ele lidava com a situação dava a entender que esse não era o primeiro incidente desse tipo no hotel. Naquela mesma tarde, ainda irritado com a falta de respostas do hotel, comecei a conversar com outros hóspedes. Era um hotel relativamente grande e as áreas comuns estavam sempre movimentadas. Perguntar casualmente sobre a estadia de outras pessoas parecia uma boa maneira de descobrir se mais alguém tinha passado por algo estranho. Para minha surpresa, alguns hóspedes relataram experiências que pareciam alarmantemente similares. Uma mulher me contou que 2 noites antes havia acordado com a sensação de que alguém estava no quarto dela. Embora não tivesse visto ninguém, notou que sua bolsa havia sido revirada e um colar de valor sentimental estava desaparecido. Outro hóspede, um homem mais velho, disse que também sentiu que sua porta tinha sido destrancada no meio da noite, mas ao verificar, não encontrou ninguém. Esses relatos me deixaram ainda mais desconfortável. Era claro que o hotel sabia que algo estava acontecendo, mas estava fazendo de tudo para encobrir. A ideia de que alguém pudesse estar invadindo quartos durante a noite era perturbadora, mas o fato de que isso parecia ser um padrão era ainda mais aterrorizante. Decidi que, se o hotel não faria nada, eu mesmo investigaria. Naquela noite, tranquei a porta do quarto e coloquei uma cadeira debaixo da maçaneta, uma tática improvisada para impedir que alguém entrasse. Também posicionei meu celular em um canto do quarto, com a câmera apontada para a porta, na esperança de capturar qualquer atividade suspeita. Fiquei acordado até tarde, observando a porta como um paranoico. Cada pequeno ruído no corredor parecia amplificado, e meu coração acelerava toda vez que ouvia passos ou vozes distantes. Por volta das 2 da manhã, o hotel estava completamente silencioso. Então aconteceu novamente. O som da fechadura girando foi inconfundível. Senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto a maçaneta começou a se mover, tentando vencer a resistência da cadeira. Pulei da cama, acendi a luz e gritei: "Quem está aí?" Mas antes que pudesse abrir a porta, o som parou. Corri até a porta e olhei pelo olho mágico, mas não havia ninguém no corredor. Na manhã seguinte, revisei a gravação do meu celular com dedos trêmulos. O vídeo mostrou o momento exato em que a maçaneta começou a girar.
Mas algo mais chamou minha atenção. Logo antes disso, a luz do corredor parecia escurecer por um momento, como se algo ou alguém estivesse bloqueando a câmera de segurança. Fui até o corredor e, para minha surpresa, encontrei algo que parecia ter sido deixado de propósito. No chão, perto da minha porta, havia uma chave do hotel. Peguei-a com cuidado e meu estômago revirou ao perceber que era uma cópia idêntica à que eu usava para o meu quarto. Levei a chave à recepção e exigi explicações. O gerente parecia genuinamente surpreso, mas sua expressão mudou quando mostrei a gravação. Ele se afastou por um momento, como se estivesse ponderando o que dizer. "Senhor", ele finalmente disse, "acho melhor trocarmos você de quarto imediatamente. Vamos cuidar disso." Mas eu sabia que havia algo mais, algo que ele não estava disposto a compartilhar. Naquela noite, decidi que era hora de partir. Não confiava mais no hotel e a atmosfera estava cada vez mais opressiva. Fiz minhas malas rapidamente, mas antes de sair, deixei o celular gravando mais uma vez, agora escondido sob o travesseiro. Queria ver se algo aconteceria depois da minha saída. Quando cheguei em casa, finalmente tive coragem de assistir à gravação. O vídeo mostrava a cama vazia e o quarto em completo silêncio por um longo tempo. Mas por volta das 2 da manhã, algo assustador aconteceu. A porta do quarto se abriu lentamente e uma figura entrou. Não era o homem que eu tinha visto antes, mas alguém diferente, vestido com o uniforme do hotel. Ele caminhou até a cama, ficou parado ali por alguns minutos e, sem aviso, olhou diretamente para a câmera, como se soubesse exatamente onde ela estava. Desliguei o vídeo imediatamente, meu coração disparado. Desde aquele dia, nunca mais confiei em hotéis, especialmente quando me entregam uma chave. Afinal, você nunca sabe quem mais pode ter acesso ao seu quarto. Relato 5. Era o tipo de hotel que você só escolhe por praticidade. Pequeno, funcional, sem luxo, mas perto o suficiente do local das reuniões que eu teria no dia seguinte. Quando fiz o check-in, o recepcionista parecia quase aliviado em ver alguém entrando. "Estamos com poucos hóspedes esta semana", ele disse enquanto me entregava a chave do quarto 204. "Terá bastante tranquilidade." O ambiente era discreto e quase aconchegante em sua simplicidade. Meu quarto tinha um cheiro de madeira antiga, as paredes eram pintadas em tons claros e o silêncio era quase absoluto. Depois de um dia cansativo de viagem, aquilo parecia perfeito. Joguei minha mala no canto, tomei um banho rápido e me preparei para uma noite de descanso. Enquanto me acomodava na cama, percebi como o hotel estava realmente vazio. Não havia sons de passos nos corredores, vozes de outros hóspedes ou qualquer movimento. A ausência de barulho era quase perturbadora, mas não o suficiente para me impedir de adormecer. Pelo menos foi o que pensei. Acordei no meio da madrugada com o som distante de música e risadas. Levei alguns segundos para me situar, tentando entender de onde vinha aquele barulho. Era uma música alta, acompanhada por vozes e passos, como se uma festa estivesse acontecendo. A princípio, achei que era algum quarto no meu andar, mas, ao prestar mais atenção, percebi que vinha do andar de cima. Fiquei irritado. O hotel estava praticamente vazio e o recepcionista havia me garantido que seria uma noite tranquila. Quem estaria dando uma festa em um lugar como aquele no meio da semana? Olhei o relógio. 2h45 da manhã. Tentei ignorar, mas o som parecia ficar mais alto, como se estivesse provocando minha paciência. Levantei, calcei os sapatos e subi as escadas. O andar de cima parecia ser o terceiro e último, e os sons ficavam mais claros conforme eu me aproximava. Agora, além da música, eu ouvia gargalhadas e passos, como se várias pessoas estivessem dançando ou brincando. Preparei-me para bater na porta e reclamar, mas, ao chegar ao corredor, tudo estava em completo silêncio. O corredor estava deserto.
As luzes, um pouco mais fracas que as do meu andar, iluminavam uma fileira de portas perfeitamente fechadas. Não havia música, vozes, nem qualquer sinal de que alguém estivesse ali. Eu me senti ridículo por subir até lá, mas não podia ignorar o que tinha ouvido. Caminhei lentamente pelo corredor, ouvindo apenas o eco dos meus próprios passos no carpete gasto. Parando em frente a cada porta, tentei ouvir qualquer som que indicasse de onde vinha a festa. Nada. Nenhum murmúrio. Foi como se o barulho tivesse sido desligado no momento em que cheguei. Olhei para o final do corredor, onde uma janela deixava entrar a luz fraca da lua. Tudo parecia tão calmo que chegava a ser inquietante. Frustrado, desci de volta ao meu quarto, convencido de que talvez estivesse imaginando coisas. Mas assim que fechei a porta atrás de mim, senti um arrepio percorrer minha espinha. A música voltou, mas agora vinha de dentro do meu quarto. A música parecia estar dentro do meu quarto, mas isso era impossível. A porta estava trancada e eu não tinha deixado nenhuma TV ou aparelho ligado. Meu coração começou a bater mais rápido, enquanto meus olhos percorriam o quarto em busca de algo que explicasse o som. Era uma melodia antiga, com instrumentos de corda e uma voz feminina cantando em um idioma que eu não conseguia identificar. Olhei para o telefone sobre a mesa de cabeceira, achando que poderia ser algum tipo de interferência. Mas ele estava mudo. Abri a porta do guarda-roupa, verifiquei debaixo da cama e até mesmo as gavetas do móvel ao lado. Nada. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, preenchendo o espaço de uma forma quase opressiva. Tentei gritar: "Quem está aí?" Mas a música abafou minha voz, como se o quarto tivesse se transformado em uma bolha de isolamento. O som foi ficando mais alto e comecei a ouvir risadas, como as que escutei no andar de cima. Fechei os olhos por um momento, tentando me recompor, mas ao abri-los, algo parecia diferente. Era como se o quarto estivesse mais frio e o ar ao meu redor carregava uma estranha sensação de presença. Minha primeira reação foi sair do quarto. Peguei a chave e corri para o corredor, sentindo a música ainda vibrando em meus ouvidos, mesmo depois de fechar a porta. Desci as escadas apressadamente e fui direto à recepção. O mesmo recepcionista da noite anterior estava lá, meio sonolento, mas acordou rapidamente ao me ver tão agitado. Expliquei o que estava acontecendo, a música, as risadas, e mencionei que tudo parecia ter começado no andar de cima. Ele olhou para mim com uma expressão confusa. "Senhor, não há ninguém hospedado no terceiro andar", disse ele calmamente. "Aquele andar está em reforma e está vazio há semanas." Meu sangue gelou. Questionei como era possível, já que eu tinha ouvido claramente o barulho vindo de lá. Ele hesitou antes de responder. "Às vezes, os sistemas de ventilação podem transmitir sons de outros andares. Talvez seja isso." Mas, pela expressão no rosto dele, eu sabia que nem ele acreditava na própria explicação. Ainda sem acreditar no que ele dizia, insisti para que ele fosse ao meu quarto verificar comigo. Relutante, ele aceitou. Subimos juntos, e durante o trajeto, ele tentou me convencer de que poderia ser uma interferência ou até mesmo algum hóspede no meu andar. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Quando abrimos a porta do quarto, o silêncio era absoluto. Nenhuma música, nenhuma risada. Era como se nada tivesse acontecido. O recepcionista olhou ao redor, claramente desconfortável, mas não encontrou nada fora do lugar. Ele pediu desculpas e disse que registraria minha reclamação, mas seu tom de voz deixava claro que achava que eu estava imaginando coisas. Depois que ele saiu, sentei-me na cama, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Por mais que eu tentasse racionalizar, algo dentro de mim dizia que aquilo não era apenas uma coincidência ou interferência. Era como se o quarto tivesse uma memória própria, uma que não queria ser esquecida. Depois que o recepcionista saiu, sentei-me na cama e tentei me convencer de que tudo era apenas fruto do cansaço. Olhei para o relógio. Eram quase 4 da manhã.
O silêncio no quarto era tão denso que, por alguns momentos, parecia ser absoluto. Mas quanto mais eu prestava atenção, mais percebia um som baixo, quase imperceptível. Era como um zumbido, ou talvez o eco distante de uma música que nunca parou. Deitei-me, mas não consegui relaxar. Cada sombra nas paredes parecia mais longa e distorcida. A luz fraca do abajur tremeluzia de vez em quando e o frio no quarto aumentava. Foi então que ouvi novamente. Primeiro, passos. Depois, risadas. Mas agora elas não vinham de longe, nem de cima. Estavam no corredor bem em frente à minha porta. Meu coração começou a disparar. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. Me aproximei da porta e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas o som continuava, como se várias pessoas estivessem passando, conversando e rindo, sem se importar que não havia mais ninguém naquele andar além de mim. Antes que eu pudesse me afastar, algo tocou a porta do meu quarto. Foi um som leve, como uma unha arranhando a madeira, seguido por 3 batidas suaves. Meu corpo congelou, incapaz de reagir. Tentei abrir a boca para falar, mas nada saiu. Quem ou o que estava do outro lado sabia que eu estava ali. A música começou novamente, mas dessa vez parecia estar ao meu redor. Não era apenas um som, mas algo que preenchia o ar, o chão e até mesmo a luz do abajur, que agora piscava em um ritmo estranho. Era impossível ignorar. Fechei os olhos por um instante, tentando afastar o medo. Mas ao abrir novamente, o ambiente parecia diferente. O quarto estava mais escuro, embora a luz ainda estivesse acesa. Por um breve momento, tive a sensação de que não estava mais sozinho. Uma risada distante ecoou, seguida pelo som de um copo quebrando. Abri a porta em um impulso, desesperado para escapar, mas o corredor continuava vazio. Na manhã seguinte, saí do quarto com a certeza de que não passaria mais uma noite ali. Pedi para falar com o gerente, determinado a relatar o que havia acontecido. Enquanto eu aguardava, um funcionário mais velho passou por mim e parou, olhando com uma expressão estranha. "Você estava no 204, não é?" Ele perguntou. Assenti, confuso. Ele suspirou e olhou ao redor, como se estivesse verificando se mais alguém estava ouvindo. Esse quarto sempre foi estranho. Os hóspedes reclamam de barulhos, risadas e música, mas nunca encontramos a origem. Dizem que anos atrás, uma festa aconteceu no 3º andar e algo deu muito errado. Desde então, às vezes, parece que ela nunca terminou. Fiquei sem palavras. O gerente chegou pouco depois e tentou desviar o assunto, garantindo que minha experiência seria investigada. Mas o que o funcionário havia dito continuava ecoando na minha mente. Eu sabia que não tinha imaginado nada. Aquela festa, de alguma forma, ainda estava lá, presa no tempo, tocando a mesma música, noite após noite. Deixei o hotel naquela manhã, mas o que aconteceu ainda me persegue. Às vezes, quando estou sozinho em casa e o silêncio é profundo, acho que escuto o eco daquela música. Uma melodia antiga, acompanhada por risadas e o som de passos, como se uma festa estivesse acontecendo em algum lugar distante. Passei dias tentando encontrar mais informações sobre o hotel. Descobri alguns relatos vagos de outros hóspedes, descrevendo sons semelhantes, mas nada concreto. O hotel nunca comentou oficialmente sobre o que aconteceu, e cada tentativa de obter respostas terminava em silêncio ou desculpas genéricas. Embora eu tenha deixado o lugar, sinto que uma parte de mim ainda está naquele quarto, ouvindo a música que nunca para. É como se, de alguma forma, eu tivesse sido convidado para aquela festa, e o convite fosse algo que eu jamais conseguiria recusar.